Começar. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos aguardar uns minutinhos para que todos cheguem. Aleluia. Aleluia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estão chegando aí as irmãs, os irmãos. Glória a Deus. Aleluia, graça e paz. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Vinde e Adoremos, nosso culto online. Que você seja abençoado através desse culto, dessa ministração. Que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Então, eu queria te convidar a preparar um ambiente de adoração. Muitos eu sei que ainda estão no percurso do trabalho para casa, muitos ainda estão no caminho, mas você que está na sua casa, na sua residência, prepare um ambiente de culto, mesmo sendo online. É necessário que você se desligue por um tempo das coisas, da rotina. Se você puder, é claro, que você possa preparar um ambiente de adoração, um ambiente de temor, um ambiente de unção. Amém? Nós vamos orar agora e eu te convido, você que pode, a fechar os teus olhos, você que tem alguém junto com você na tua casa, que vocês possam entrar juntos em oração. Esse é o momento que nós vamos falar com Deus. Amém? Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor, a Ti, Jesus, nós falamos nessa hora, oramos a Ti nesse momento, colocamos o nosso coração diante de Ti. Ó Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Ó Deus, nós apresentamos a nossa casa, apresentamos a nossa família diante de Ti. Deus eterno, soberano, nosso Pai, a Ti, Senhor, nós apresentamos os nossos corações e Te pedimos, ó Deus, vem e sonda o nosso coração e nos alerta, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Nos dá, Senhor, uma palavra de ânimo nessa hora, nos dá uma palavra de direção, nos dá, Senhor, Pai, uma porção do céu nessa hora, nos dá, Senhor, a paz que excede todo entendimento, nos dá, Senhor, recursos espirituais para que a nossa vida seja renovada, para que a nossa vida seja restaurada nessa hora. Senhor, nós apresentamos os nossos amigos, os irmãos, aqueles que nos têm pedido oração nessa hora. Senhor, apresentamos aqueles que nesse momento difícil estão sepultando, velando, Senhor, os seus familiares devido a essa pandemia. Ó Deus, nós sabemos que essa hora, essa situação em que o mundo está vivendo,
Só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode trazer conforto, pode trazer paz. Senhor, nós apresentamos os nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão internados, aqueles que estão na UTI, Senhor, aqueles que estão com até mesmo outras enfermidades, e nós declaramos, ó Deus, que nós cremos no milagre, nós cremos no livramento, nós cremos no Teu poder, sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle, ainda que a situação diga que não, ainda que a circunstância venham trazer medo, nós rejeitamos agora todo o espírito de medo. Nós não aceitamos o medo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A Tua palavra diz, Senhor, que o medo é um espírito, e nós não nos associamos com o espírito do medo. Senhor, nós rejeitamos toda e qualquer preocupação, todo o abalo emocional que as más notícias trazem. Nós anulamos agora sobre a nossa casa, declaramos que toda arma forjada contra nós não prosperará. Ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua destra está estendida para os Teus filhos, está estendida, Senhor, para aqueles que temem o Teu nome, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que têm fé na Tua palavra, para aqueles que andam debaixo da Tua direção. Nós sabemos que as Tuas asas estão nos guardando, ó Deus. Por isso, ó Deus, todo espírito de medo vai partir em retirada na vida desse homem, na vida dessa mulher, nessa casa, nessa família, Senhor. Todo espírito de contenda, todo espírito de pressão psicológica, nós denunciamos agora, declaramos a Tua paz sobre essa família, declaramos a Tua paz sobre esse lar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder venha dissipando as trevas agora, e que se há alguém agora que está com medo, se há alguém agora nos assistindo, ou até mesmo alguém que vai assistir posteriormente esse vídeo, se há alguém que está nos acompanhando e está, Senhor, sofrendo afronta psicológica, afronta emocional, afronta espiritual, Senhor, que a Tua paz seja sobre essas vidas agora, sobre essa casa, sobre essa família. Ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, consagramos a Ti, Senhor, cada área da nossa vida, consagramos a Ti, Senhor, colocamos em sujeição a Ti, Senhor, esse culto, esse período que passaremos juntos aqui, nesse culto online. Apresentamos diante de Ti essa transmissão, submetemos a Ti, Senhor, essa conexão. Pai, em nome de Jesus, que essa conexão chegue até as pessoas que precisam dessa palavra. Que esse culto online abençoe, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos, aqueles que estão sedentos, aqueles que talvez pela primeira vez vão ter contato com a Tua palavra, mas que a Tua palavra possa trazer transformação de vidas, em nome de Jesus. E que cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra nessa noite, possamos ser transformados, alimentados, porque a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, nem só de pão o ser humano viverá, mas viverá, Senhor, será farto de tudo aquilo que sai da Tua boca, ó Deus. Ó Deus, nós não somos supridos pelas notícias que as pessoas, que os mundos, que os países, que o contexto ou que a situação traz, mas nós dependemos, nós vivemos daquilo que sai da Tua boca. Por isso fala conosco, Senhor, nessa hora. Fala conosco e nós vamos alargar o nosso coração para receber a Tua palavra, porque é disso que nós dependemos, é da Tua palavra que nós vivemos, é a Tua palavra que vai nos levar além. Senhor, é a Tua palavra que vai aumentar
aumentar a nossa fé, é a tua palavra que vai tirar o desânimo, é a tua palavra que vai romper as limitações que nós temos, é a tua palavra, Deus, que vai aumentar a nossa visão espiritual, que vai mostrar uma visão longínqua, é a tua palavra que vai nos fazer bem-sucedido, é a melhor coisa que nós podemos ter, a tua palavra, e a obediência à tua palavra é o que nos fará fortes, é o que nos vai dar poder para viver sobre essa terra. Por isso, Senhor, fala com cada um de nós, fala, Senhor, com cada um que está sedento da tua palavra nessa hora, nessa noite, em nome de Jesus, que através da tua palavra, ó Deus, a tua paz chegue aos lares. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amados, sejam bem-vindos. Você que é da família Vinde e Adoremos, você que é nosso filho, nossa filha espiritual, eu te abençoo em nome de Jesus. Você que é de outro ministério, de outra igreja, está nos acompanhando, seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero falar nessa noite um tema sobre a parábola das 10 virgens. É uma parábola bem conhecida e o tema dessa mensagem é: você tem reservas em Deus? Como está a sua reserva? Você tem alguma reserva? Você tem algo preparado? Esse é o tema da mensagem de hoje, é o tema que Deus colocou no nosso coração, e eu creio que Deus vai, através da sua palavra, trazer uma revelação ao teu espírito, trazer uma revelação ao seu coração. Eu creio que nessa noite a palavra vai cair como uma luva sobre a tua vida. Eu creio que a palavra vai te alimentar, vai te fortalecer, porque a palavra não é de homens, não é de uma denominação, mas a palavra é do Deus Todo-Poderoso, e Ele libera a sua palavra, Ele libera a revelação na vida de todo aquele que está sedento, na vida de todo aquele que crê, na vida daquele que está desejando mudar de vida, na vida daquele que está desejando agradar a Deus, na vida daquele que talvez até se acha o pior pecador, a pior pessoa. Mas eu quero dizer, se você estiver nessa condição, a palavra de Deus vem também para te transformar, para tirar você do monturo do lixo e fazer você se assentar à mesa, à presença de príncipes, à presença de pessoas importantes. Aleluia, glória a Deus. Então, temos alguns amados aí na conexão, sejam todos bem-vindos. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Mateus 25, nós vamos ler do verso 1 ao 13. Aleluia. Você que está aí com alguém na sua casa, fala para ele baixinho, para não ter aglomeração, fala assim: olha, Deus quer te preparar para algo muito mais poderoso do que você está vivendo hoje. E se você estiver sozinho ouvindo essa ministração, assistindo, fala para você mesmo: Deus quer me preparar, porque eu vou viver coisas maravilhosas, e Deus quer me dar uma preparação para receber algumas coisas que Ele quer fazer tremendamente na minha vida. Quando alguém quer fazer uma comida ou fazer um bolo, essa pessoa liga o forno antes, dá uma pré-aquecida para ser preparado para receber aquele bolo. Toda preparação vai ter um propósito. Então Deus quer nos preparar para a vida eterna, Deus quer nos preparar para a salvação, Deus quer nos preparar para algo glorioso. Então diz assim a palavra, verso 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Diga assim comigo: vasilhas. Com as suas lâmpadas. Verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas
e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa parábola é uma parábola bem conhecida, um texto muito lido, muito pregado. E a maioria dos cristãos, aqueles que têm prática de leitura, provavelmente já leram essa parábola e já receberam revelações sobre o que ela quer dizer. Então Jesus ele está contando essa parábola para os seus discípulos. E eu queria, antes de entrarmos na ministração, eu queria dizer para você algumas características dessas 10 virgens. A primeira é que eram virgens. A tradução original dessa palavra traduz que são 10 filhas não casadas. 10 virgens, porque naquela época podia-se dizer que uma pessoa não casada era virgem, era comum. Hoje talvez seja um pouco difícil isso, hoje talvez o símbolo não combina mais. Então a Bíblia está dizendo que eram 10 virgens, 10 filhas não casadas, ou seja, 10 noivas esperando para o noivo, 10 noivas que estavam sonhando com o casamento. A virgindade aqui significa pessoas que ainda não tinham passado por essa experiência. Aquilo era novo, aquilo era como perder uma virgindade numa noite de núpcias. Era um dos sonhos de cada uma dessas virgens. Então a Bíblia diz que as 10 eram virgens, então as 10 estavam esperando. O que eu entendo com isso, querido? Nesse primeiro versículo aqui, nesses objetivos aqui que a Bíblia está dizendo, que eram 10 virgens. Eram 10 virgens que estavam esperando algo. Eu quero te dizer que no decorrer dessa palavra nós vamos diferenciar 5 delas, vamos observar como 5 se comportam e as outras 5 fazem um procedimento um pouco diferente, mas vamos observar também no contexto que as 10 têm coisas muito parecidas. E eu quero te dizer que, ainda que você pareça com o mundo, você não é do mundo. Ainda que você tenha características de pessoa normal, você não é chamado para ser normal. Ainda que você seja um humano comum, Deus não te chamou para ser um humano comum. Ainda que você está no mundo, você não é do mundo. Ainda que você trabalhe, estude, vive, ainda que você faça uma rotina normal, Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para estar preparado. Deus chama aqui 10 virgens. As 10 eram virgem. E a segunda característica é que as 10 têm um objetivo. As 10 querem ir ao encontro do noivo. A Bíblia diz que as 10 saem ao encontro do noivo. O que eu quero dizer, querido? É que todo mundo aqui tem uma religião, é que no mundo todo mundo vai ter um objetivo. Muitas pessoas vão querer o noivo, muitas pessoas vão sair ao encontro. E quando a Bíblia diz que as 10 saíram, eu entendo, querido, é que todas as pessoas estão buscando uma fé, todas as pessoas estão saindo ao encontro de algo que vai suprir o seu vazio. Aqui as noivas queriam preencher o seu vazio, vazio do coração, casando. Então as 10 virgens
saem ao encontro do noivo. As 10 têm o mesmo objetivo. Talvez muitas pessoas vão ter o mesmo objetivo que você, mas só você vai chegar. Talvez muitas pessoas vão querer as mesmas coisas que você, mas só você vai alcançar. Eu quero dizer que só você que está preparado até o fim. Você está aí comigo? Glória a Deus. Todo mundo quer um noivo. Está todo mundo dizendo aí: eu tenho Jesus no meu coração, eu amo Deus, Deus é maravilhoso. As pessoas escrevem nas redes sociais, as pessoas escrevem no WhatsApp: Deus te abençoe, Deus é bom, Deus é fiel, eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. Então aqui simboliza uma geração que tem saído ao encontro do noivo. Aqui simboliza uma igreja inteira que tem o mesmo objetivo. Aqui simboliza muitas pessoas que querem e até saem ao encontro. Estão buscando, estão procurando o noivo. E o terceiro tópico aqui da característica que é importante para nós sobre essa parábola. O terceiro ponto aqui é que 5 eram ajuizadas. Ajuizadas em algumas traduções também prudentes, sábias, inteligentes. Outras eram loucas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Louca também pode ser traduzido como imprudente. Uma pessoa que a gente chama de louco é aquele que não está nem aí para o perigo. Talvez você já tenha falado assim: você é louco de fazer isso sem se precaver. Você é louco de andar a essa velocidade com esse carro velho. Você é louca de deixar essa criança sozinha. É uma pessoa sem responsabilidade, não está preocupada com as consequências, não está valorizando as consequências. Então a Bíblia está falando que as 10 virgens, as 10 eram virgens, as 10 saíram ao encontro do noivo. Mas aqui a Bíblia começa, no verso 2, a fazer uma diferença entre essas 10 virgens. Imagina que, eu quero que você imagina em que lado você está se você estivesse inserido nessa parábola. Você é o tipo de pessoa prudente. Eu não estou falando das coisas físicas. Eu quero que você comece a imaginar as coisas espirituais. Eu quero que você comece a pensar na sua prudência, na sua inteligência, no seu juízo, na sua consciência em relação às coisas de Deus. Irmãos, eu penso que alguém ajuizado, alguém prudente, ele não dá ouvidos às pessoas fora do arraial. Eu penso que uma pessoa prudente espiritualmente é aquela que valoriza a palavra de Deus acima de tudo. Se você tem 2 caminhos e as pessoas, os ímpios, te aconselham ir para a direita e a palavra de Deus está dizendo que é a esquerda, a pessoa prudente não é aquela que tem muitos amigos e que andam debaixo do conselho de ímpios. Não! A pessoa prudente é aquela que tem fé e que obedece a palavra. A pessoa prudente, querido, espiritualmente, é aquela que vai com Jesus até as últimas circunstâncias. Quantas pessoas estão desistindo da fé nesses dias? Porque só andam com Jesus enquanto os momentos são bons. Quantas pessoas estão esfriando na fé porque estão passando dias trabalhosos e não suportam, e a sua fé é uma fé imprudente, não tem preparação espiritual, está preparado somente enquanto as coisas estão em dia, estão andando, mas quando vem uma carga um pouco mais pesada, não suportam andar com Jesus.
Queridos, queridas, prudência espiritual é aquele que decidiu andar na palavra, ainda que tudo diga não, ainda que a circunstância, ainda que os familiares, ainda que os amigos digam diferente. Alguém prudente é aquele que se abraça a uma rocha segura. E eu quero te dizer que não existe nada mais seguro do que a palavra de Deus. Tudo que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, vai se cumprir, quer você queira, quer você não queira, quer a sua família acredite, quer a sua família não acredite, quer os seus amigos te apoiem ou não. A palavra de Deus é a única coisa que não tem data de validade. A palavra de Deus é a única coisa que não tem prazo de validade. Ela sempre vai permanecer. As pessoas que são contra a palavra de Deus, os ateus e até as pessoas que creem na palavra de Deus, vão morrer um dia. Eu e você vamos morrer um dia. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer, e quando Ele voltar nós vamos ser ressurretos. Mas a palavra de Deus nesse meio tempo vai permanecer inabalável. Para de ouvir pessoas que têm prazo de validade. Para de ouvir pessoas que vão passar da tua vida. Para de ouvir pessoas mortais que não creem na palavra, que são contra a palavra. Começa a ouvir aquilo que é eterno. Começa a ser prudente e dar ouvidos àquilo que vai permanecer para sempre. Começa a alargar o seu coração para viver coisas eternas e celestiais. Então a Bíblia aqui no verso 2 diz que tem 2 tipos aqui. 5 eram prudentes, sábias, atentas, preparadas. E 5 eram tolas, loucas, imprudentes. E a quarta característica, querido, é uma coisa muito importante que a palavra vai falar para mim, que todas tinham lâmpadas. Irmão, quando você põe um pouco de óleo na lâmpada, ainda que seja pouco óleo, vai ter até uma lâmpada, uma luzinha ali. E a Bíblia diz que, no verso 3, que todas tinham uma lâmpada, todas tinham um óleo dentro da lâmpada. Porque um pouquinho mais para frente, você vai ler comigo, nós já lemos, elas falaram para as prudentes, me dá um pouco que as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas quando elas saem com o objetivo, as lâmpadas delas têm óleo ainda. Mas qual é a diferença? A Bíblia está falando que as 10 têm lâmpadas. Mas a Bíblia está falando que as prudentes tinham vasilhas. A Bíblia não está falando que a lâmpada das prudentes era maior ou tinha mais óleo. Não, a Bíblia falou que além das lâmpadas, as prudentes levaram vasilhas com azeite. Olha que poderoso, querido. A vasilha na vida de alguém prudente significa reservas espirituais. Você tem reserva, você tem vasilha, você tem estrutura para guardar óleo ungido na sua vida. Eu não estou falando daquele olhinho amarelinho, não. Eu não estou falando daquele olhinho de ordenação simbólico, não. Eu estou falando de um óleo que simboliza a unção de Deus sobre a tua vida. Ou você só tem uma reservinha nessa lâmpada. Você só tem um pouquinho de luz e que daqui a pouquinho você apaga. Agora nessa situação, sem cultos presenciais, o que tem de pessoa esfriando, pecando, desistindo da fé, porque não preparou uma estrutura de reserva, não preparou uma estrutura de unção, não guardou as palavras, a unção do Espírito, não viveu por elas, e tinha só um pouquinho na lâmpada, e as lâmpadas começaram a se apagar. Não tem mais vontade nem de assistir a live. Chega a hora do culto, nem sabe a hora, perdeu a referência, porque não tem reserva, não tem mais estrutura, não tem mais nem desejo
pelas coisas de Deus. Querido, as prudentes tinham reserva. Essa reserva aqui simboliza, além de estrutura, temor. Temor às coisas de Deus. Simboliza cuidado. Porque elas sabiam que na hora que o noivo chegasse, poderia ser a qualquer momento, era necessário ter azeite. As pessoas que são prudentes espiritualmente não brincam com as coisas espirituais. As pessoas que estão prudentes não perdem culto, não deixam de ler a palavra, não deixam de entrar na presença de Deus, porque elas sabem que a vida delas, principalmente a vida espiritual, depende desses momentos com Deus, dos cultos, da palavra pregada, de receber uma palavra, um renovo. E eu quero te dizer, irmão, a palavra de Deus não está limitada só porque agora nós estamos pregando pela internet. Pelo contrário, esse é um tempo que Deus está desafiando a sua igreja a ir mais longe do que os limites humanos. Os limites humanos criaram barreiras, estão todo mundo em suas casas, mas Deus está desafiando aqueles que têm reservas espirituais a irem mais longe do que as barreiras, a irem pelas conexões. Esse é o tempo que eu quero te incentivar a usar o teu WhatsApp para pregar, a usar o teu Facebook para pregar, use e-mail, use o telefone, use tudo que está disponível, porque se você tem reserva, a unção vai crescer ainda mais, o noivo vai derramar ainda mais. Não é por causa da pandemia que a igreja parou de funcionar, ela continua viva, ela continua poderosa, e ela vai crescer em graça e conhecimento, e a igreja vai crescer em unção, em poder, em glória, porque o Deus que nós servimos não está limitado a barreiras humanas, mas Ele que está no controle de tudo, está dando novos níveis para os seus servos, para a sua igreja, para aqueles que crêem. Para de dar desculpa que sua vida está ruim, que agora piorou por essa situação. Começa a crer, começa a crescer na fé, começa a alargar a sua fé, porque Deus vai te levar a lugares acima dos limites humanos. Querido, esse é o momento que o Evangelho está mais ainda sendo pregado. Esse é o ano que muitas pessoas vão se arrepender e vir a Cristo. E você que está me ouvindo, talvez esteja desanimado. Comece a crer nessa palavra. Não aceite o espírito de desânimo. Não aceite o espírito de virgem imprudente, louca. Não aceite essa situação de deixar para buscar Deus na última hora, de deixar as coisas de Deus para quando der tempo, porque o noivo pode vir a qualquer momento. E olha que tremendo, querido, Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As 10 virgens tinham lâmpada, as 10 virgens tinham palavra. Talvez você olha essa parábola pela primeira vez, você vai falar assim: nossa, essas 10 virgens, 5 eram loucas, 5 não queriam Jesus, 5 não conheciam Jesus, 5 não estavam nem aí. Não, querida, a Bíblia diz que elas tinham o mesmo objetivo, elas saíram ao encontro do noivo. Por um momento a lâmpada delas funcionou, a Bíblia diz que elas tinham lâmpada, e lâmpada simboliza a palavra. Quantos crentes até têm a palavra, mas não suficiente por muito tempo. Esse é o tempo, querido, de dificuldades, que nós temos que usar as nossas reservas. Esse é o tempo que muitas pessoas não vão ter palavra, mas você que tem reservas vai ser usado poderosamente. Talvez você não vai ser usado na multidão, na plateia. Talvez você não vai subir naquele púlpito bonito com 200, 300 pessoas. Mas talvez, através de você, a palavra de vida vai chegar até alguém. E a reserva que você guardou,
Deus vai pôr fogo nesse óleo e vai fazer um fogareiro e vai alcançar muitas pessoas. Pastor, o que eu vou fazer com essa reserva? O que eu vou fazer com esse óleo? Irmão, a lâmpada é sua, o óleo é do Espírito e o fogo de Deus vai explodir você para chegar a multidões. A palavra de Deus através da sua vida. Irmão, esteja decidido a perder o controle. Só não abre mão da reserva, mas deixa o controle na mão de Deus, porque Ele vai te usar de forma poderosa. Você só precisa reter, você só precisa estar preocupado, você só precisa ter cuidado com a unção. A vasilha significa proteger a unção. Irmão, não adiantava nada ali alguém chegar com 1 litro de óleo e pôr na mão das virgens. Quem não tivesse vasilha não ia adiantar receber óleo nem comprar. É por isso, querido, que não adianta você receber a palavra mais poderosa se você não tiver vasilha para reter. Não adianta você receber uma profecia, uma promessa de Deus, se você não tiver uma vasilha do cuidado com aquilo que Deus tem para você. Não adianta, queridos, você receber riquezas espirituais se você não tiver um baú, um recipiente para guardar e proteger essas riquezas. Elas vão escapar de você. Muitas pessoas já receberam unção poderosa. Muitas pessoas já foram até usados poderosamente. Mas as vasilhas se quebraram e se racharam. E não estão mais retendo nada diante de Deus. E eu quero te dizer, irmão, até um certo ponto o Espírito Santo vai te convencer, porque a Bíblia diz que Ele convence do pecado. Você pode entrar no lugar mais pecaminoso, o Espírito Santo vai junto. Até um certo ponto o Espírito Santo vai te convencer. Mas vai chegar um tempo que os teus ouvidos espirituais vão criar calos. É como se a sua mente fosse cauterizada, a palavra diz. E não tem mais por que Deus lançar uma palavra. Não tem mais por que alguém lançar uma profecia. Porque não vai ter lugar. A Bíblia diz que não entra e não acha lugar de arrependimento. Você que ainda ouve, você que ainda está tendo esperança, é tempo de você restaurar a sua vasilha. Não adianta sair para comprar azeite sem vasilha, queridos. O milagre é de Deus, a vasilha é nossa. Quando Deus manda o profeta lá na casa da viúva, a viúva não tinha nada, ela tinha um bocadinho, ela semeia ali, faz um bolo para o profeta. A única semente ela dá e Deus faz prosperar. E o profeta dá uma ordem, diz assim: pega todas as vasilhas que você puder. A unção não é limitada. O que é limitado é a vasilha. Eu acho que essa revelação é tão poderosa. Fala para a pessoa que está do seu lado: a unção não está limitada. Quanto mais vasilhas você tiver, mais o Espírito vai encher. Querido, sabe o que essa palavra diz? É que Deus tem capacidade de fazer muito mais do que a sua necessidade. Só que se a sua necessidade é só isso, Ele só vai fazer isso. Então começa a preparar a vasilha. O tempo da tribulação, falta azeite, falta muita coisa, mas é o tempo que Deus usa para você saber aonde estão as vasilhas, porque haverá um dia que a provisão chegará na tua casa e o que vai faltar é apenas as vasilhas, porque a unção está multiplicada, a unção está ilimitada, a unção vai descer na vida daquele que crê, e é tempo de você preparar ambientes de armazenamento. Isso fala em todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas estão esgotadas emocionalmente. Muitas pessoas não têm mais reserva emocional. Muitas pessoas estão falidas financeiramente.
Muitas pessoas estão falidas familiarmente, espiritualmente. Eu quero te dizer, querido, qual é a tua luta? O que você tem passado? Começa a preparar vasilhas. Começa a restaurar a vasilha que você tem espiritualmente falando e que muitas vezes está deixando vazar o azeite. Vai chegar um dia que você vai precisar do azeite. Você está aí comigo? Aleluia! Característica número 5. Outra coisa que as virgens tinham em comum é que o noivo demorou para todas. A Bíblia diz no verso 5 que o noivo demorou para todas e elas tosquenejaram e dormiram. Sabe o que significa tosquenejar? É aquele sono leve. É aquele tempinho que você começa a pegar no sono. É um sono leve. A Bíblia diz que elas tiveram isso primeiro e em seguida dormiram. O que a Bíblia está dizendo? Isso é importante, queridos e queridas. A Bíblia está dizendo que por causa da demora, elas dão uma cochiladinha e pegam no sono. A Bíblia diz que todas, o noivo demorou para todas. O noivo está demorando para mim. O noivo está demorando para o mundo. E até muitas pessoas se tornaram incrédulos por causa da demora. Eu já vi crente desviar e falar: desde que eu sou criança eu espero Jesus e eu não acredito mais. Mas eu quero te dizer que o noivo está demorando para todos, até os mais fervorosos, até aqueles que estão dispostos a largarem tudo por Deus. Deus também está demorando para esses. E até para os ateus, Deus também está demorando. E a Bíblia também dá uma característica em comum aqui. A Bíblia diz que todas pegaram no sono e dormiram. Olha que poderoso. Querido, eu quero dizer para você que dormir é uma bênção. Dormir só faz mal, só é perigoso para quem é imprudente e não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas se você tem reserva, se você tem lâmpada e reserva de óleo, você não está preocupado, porque o noivo te conhece. E se você estiver dormindo, ele te acorda. Aleluia. Dormir só é preocupante para aquele que não é prudente. Porque talvez ele acorde atrasado e não vai dar tempo de preparar a sua lâmpada, de preparar o óleo. Mas aquele que está com a sua fé em Deus, a Bíblia diz em Salmo 127:2, que ele supre os seus amados enquanto dormem. Querido, você está com reserva? Você está com reserva de unção? Pastor, eu vou ser sincero, o meu armário está vazio, a minha conta bancária está vazia, mas uma coisa eu tenho reservado, eu tenho guardado a unção. Então, querido, você pode dormir em paz, porque o noivo vai vir e a sua lâmpada vai funcionar na hora certa. Aleluia! Você que está aí, comece a abrir espaço para a esperança que Deus quer colocar no seu coração nessa noite. Para de ouvir vozes espirituais malignas, de medo, de tristeza, de angústia, dizendo que tudo vai dar errado, dizendo que as coisas vão se fechar para você. Para de dar ouvidos a essas vozes. Comece a ouvir a voz do noivo chegando, está bem perto. Comece a já preparar a sua lâmpada, porque haverá bodas. Bodas é festa, festa tem mantimento, festa tem além do básico. Se você está vivendo o básico espiritualmente, eu quero dizer, você precisa participar de uma festa espiritual. Quando você vai para uma festa, meu irmão, minha irmã, lá não vai ter arroz e feijão não. Mesmo que seja um almoço, uma janta, se tiver arroz e feijão, vai ter frango, vai ter carne, vai ter farofa, vai ter mais que o básico, vai ter sobremesa. Festa é para ter coisas
mais maravilhosas do que o básico. Talvez nessa vida você não teve dinheiro, riquezas, mas eu quero te dizer, guarda a tua reserva espiritual, porque você vai participar de uma festa poderosa. Festa espiritual significa suprimento. Irmãos, Deus não costuma suprir quando você está preocupado, quando você está trabalhando, desesperado. Deus supre aquele que tem fé enquanto dorme. Eu tenho uma boa notícia para você que decidiu crer na palavra de Deus. Agora é 8:45, nós estamos chegando perto aí de dormir. E durante essa noite eu profetizo sobre a sua vida, que Deus comece a operar sobre você. Porque a Bíblia diz que Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Eu profetizo que Deus trabalhe sobre a sua vida enquanto você descansa nele. Troca as preocupações, descansa no Senhor. Olha que poderoso. Aí diz a palavra que à meia-noite o noivo chega. E o que acontece? As loucas ficam desesperadas e vão pedir azeite para as prudentes. As prudentes, se eu der, vai faltar para mim e para você. Sabe o que isso simboliza, queridos? É que algumas coisas espiritualmente são intransferíveis. Algumas coisas Deus entregou para você. E se você não cuidar, você perde. As pessoas vão desejar, elas vão correr meia-noite na sua casa. Eu quero essa paz que você tem. Muitas coisas nós podemos liberar para as pessoas. Até alguns tipos de unção nós podemos liberar sobre a vida da pessoa. Mas existe um tipo de unção que é chamado selo. É selado, é um selo de propriedade, que é esse selo aqui que a Bíblia está dizendo. É o selo aqui das 5 virgens prudentes. É a unção que faz com que o noivo coloque elas na bodas e tranque a porta. É um óleo de unção que simboliza um selo de propriedade. Irmãos, o selo de propriedade, que é a unção, a Bíblia chama de penhor do Espírito, a garantia da salvação. Esse selo é intransferível. Você não pode dar a sua salvação a outra pessoa. Se você abrir a sua vasilha, ela pode escapar de você, mas ninguém pode aproveitar a sua salvação. Deus dá de graça a salvação a todos. A salvação que está na sua vida não depende de ninguém. Só depende se você guardá-la. A única coisa que depende de você é você guardar essa salvação, esse selo, essa unção, esse óleo que as 5 prudentes tinham. É o selo da salvação. Aleluia. Olha que coisa tremenda, querido. Para de se desgastar por causa de pessoas. Você só pode dar aquilo que é transferível. Aquilo que é seu é só seu e de mais ninguém. Querido, na hora que Jesus voltar para buscar a sua igreja, não vai dar tempo de arrependimento. Não vai ter tempo para preparação. Não vai ter tempo para arrumar azeite, vasilha. É só os que já têm o selo. É só os que já estão escolhidos. É só os que já estão com o nome escrito no livro da vida. Abra comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Se você puder escrever aí nos comentários. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade. Nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha que tremendo, querido.
Você tem sido uma vasilha espiritual para o Espírito Santo que te foi dado? Ou você não está nem aí para esse selo que Deus te deu de graça? Lá em Cantares 8, se não me engano, o noivo diz assim para a noiva: põe-me, te peço, como um selo no teu coração, como um selo no teu braço, pois o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Irmão, Deus te ama tanto. A paixão de Deus, o amor de Deus é algo tão fervoroso que Ele diz que esse sentimento que Ele tem por mim e por você é duro, é forte como a morte. E o ciúme que Deus tem, que simboliza cuidado de você, os ciúmes que Deus tem de você, é duro como a sepultura, é um sentimento dolorido como a sepultura. Olha que tremendo, querido. Deus não está brincando com você, não. Ele tem cuidado, Ele tem zelo por você, Ele tem um amor profundo, poderoso. Pastor, por que o amor de Deus é forte como a morte? A Bíblia não diz que o amor vai vencer a morte, que Jesus é mais forte que a morte, sim. Mas o que Cantares quer dizer, e eu quero simbolizar, quando você ama uma pessoa e a morte vem. Você já perdeu alguém que você amava muito? Quando a morte vem, o seu amor não é mais forte que a morte. Por quê? Porque mesmo você amando, a morte vem e leva essa pessoa. E a morte não é mais forte que o seu amor, porque mesmo ela levando essa pessoa, você continua amando. Então a Bíblia diz que no plano físico, no mundo natural, o amor é forte como a morte. Porque ainda que um exista, o outro também exista. E o amor que vai vencer a morte é lá no final, quando se cumprir o profético, porque Jesus venceu a morte. E tragado foi a morte na vitória. A vitória desse amor que Deus amou o mundo e deu seu Filho por todo aquele que nele crê, para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, lá em Cantares, o noivo diz: põe-me, te peço, como um selo no teu coração, como um selo no teu braço, como uma farda de um exército que tem o símbolo do seu país, da sua república, que diz: eu lutarei até a última circunstância, eu lutarei até a morte, porque eu amo a minha pátria. Então o noivo está dizendo: coloca no teu coração um selo de propriedade. Seja fiel até a morte. Vá comigo até as últimas consequências. Querido, Deus está te chamando para suportar as provações, para suportar as dificuldades, para colocar um selo na sua farda e dizer: eu amo Jesus até o final, até o meu último suspiro. Não importa o que aconteça, eu permanecerei fiel. E haverá um tempo chamado aqui pela parábola, à meia-noite, o noivo virá, e você que é fiel, que tem o selo, que tem a unção de propriedade, o selo simbólico, você entrará como cordeiro para as bodas. E eu quero dizer, meu amado, minha amada, vai valer a pena. Você receberá um galardão. Abra comigo a palavra em Mateus 24:40, diz assim: então, estando dois no campo, será um levado e o outro deixado. Isso simboliza, querido, Deus dá a salvação a todos, mas a salvação é uma escolha e uma preparação. E quando chegar o tempo, Deus não vai levar a todos, mas Ele vai recolher da terra as flores verdadeiras que são do seu jardim. Você está aí comigo? Qual é o nível de salvação que você tem? Pastor, como assim qual é o nível? Como está o nível de óleo? Está cheio? Ou você tem só um pouquinho de salvação que você ainda não sabe se vai dar para o final? Se você não sabe ainda que vai dar para meia-noite? Você que é prudente, talvez o seu nível está baixo. Eu sei que você vai correr para enchê-lo. Você que é nécia, você que é louco, conforme a palavra diz, você que não está preocupado,
Você que acha que um pouquinho só das coisas de Deus já está bom. Basta ter Jesus no coração, já está bom. Não preciso de igreja, não preciso viver o que a Bíblia diz, eu não preciso ficar lendo a Bíblia. Fique tranquilo. Mas você que é prudente, eu quero falar para você nessa hora, já estou encerrando. Quanto mais unção, mais luz você vai produzir. E mais Deus vai te usar. E quando chegar o dia, Jesus vai te olhar de longe e vai falar: é minha, é meu. Mas para os loucos, para as loucas que não têm unção, Jesus vai falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, na lâmpada o que faz pegar fogo para iluminar, para dar a luz é o óleo. Jesus está falando que quem seguir ele vai ter a luz da vida. Como que eu recebo unção? Obedecendo a palavra, seguindo Jesus, seguindo seus mandamentos, seguindo a palavra. Salmos 28:8 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Deus só vai salvar ungido. Deus só vai salvar quem tem a unção do selo da propriedade. João 1,5 diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Olha só, não importa o seu ambiente, a sua casa, os seus familiares, talvez você está rodeado de trevas. Eu quero dizer, siga Jesus e você será luz, e as trevas não prevalecerão contra você. Você, pela fé, profeticamente, eu quero lançar uma palavra sobre você. Você é a reserva de unção que Deus tem sobre essa geração. Você é a reserva de unção, de luz, que Deus vai usar na tua casa, na sua família. Você é a reserva de Deus para alcançar multidões. Você é a reserva de Deus na vida dos teus amigos. Talvez você está recebendo essa palavra falando: pastor, eu estou longe disso. Recebe pela fé, decide receber, pede ajuda de Deus e Ele vai te transformar nisso que eu estou profetizando. Você é uma reserva de unção para esse mundo, porque Jesus te chama: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Mateus 5, 14 e 16 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, diante dessa geração, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Querido, nesse tempo de pandemia, é o tempo que mais você poderá ser usado por Deus. Olha, eu confesso aqui, amados, para encerrar, que quando fechamos os cultos, fechamos as portas da igreja, devido às orientações das nossas autoridades, para evitar aglomerações, eu confesso que em um certo momento eu pensei: o que vai ser da igreja? O que vai ser do nosso prédio alugado? O que será das contribuições? Mas rapidamente eu lembrei que eu tinha uma reserva. E eu comecei a lembrar das palavras. E eu quero te dizer que Deus tem suprido a sua igreja. E nós, do Ministério Vinde e Adoremos, estamos sendo uma igreja mais verdadeira a cada dia, mais poderosa, porque nós não estamos mais limitados ao nosso prédio. Nós não estamos mais presos aos limites que os homens colocaram, mas nós estamos num nível acima, sendo guiados pela unção do Espírito. E essa palavra chegará a todos quantos o Senhor enviar.
Que você seja um canal de bênção para compartilhar essa palavra, para ser luz na vida dos seus familiares, para ser luz na vida dos seus amigos. Deus quer te usar poderosamente, mas se você não tiver reservas, a luz em algum momento vai se apagar. Mas eu profetizo para você que ainda há tempo de encher a sua vasilha. Em todas as áreas da sua vida, comece a preparar vasilhas. Comece a se preparar. Você que está desempregado, vai ler, vai ver que área que você quer entrar, vai gerar essa porta em oração. Comece a preparar vasilhas. Você que está com a sua família destruída, comece a orar por eles, comece a encher as vasilhas. E eu quero te dizer que a única coisa que vai ser limitada é a vasilha, que simboliza a sua fé. Porque a unção, enquanto houver vasilha, será dispensada pelos ministros de Deus, pela igreja, pelo poder do Senhor, do céu na terra. E eu quero dizer sobre a sua vida, profetizar que Deus libere uma unção poderosa sobre você. E a unção de Deus não está limitada, não tem barreiras, não tem limite, mas que você esteja preparado com as suas vasilhas. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi lançada nessa hora. Essa palavra não é minha, Senhor. Essa palavra é Tua. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, cumpre essa palavra em nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida dessa pessoa que está assistindo. Senhor, em nome de Jesus, que venha sobre nós o Teu poder e seja dispensado sobre nós a Tua unção, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra cadeias, que traz libertação, a unção que quebra a mentira, que dispensa as trevas, que libera a luz, que traz conhecimento de Deus, a unção que traz libertação pelo conhecimento de Deus e que quebra todo o engano, toda a treva, toda a mentira do diabo. Eu quero profetizar sobre a sua vida que está assistindo. Todo o engano caia por terra, que você possa ser iluminado pela luz da unção do Espírito. Em nome de Jesus, queridos, que você seja abençoado. Na quarta-feira que vem nós vamos ter um programa diferente. Nós vamos estar fazendo a transmissão do nosso programa da Rádio Paz 87.5 FM. Nós vamos transmitir pelo nosso Facebook, mas se você quiser ouvir pelo rádio também, 87.5 FM, nós vamos estar lá. Eu e a pastora fomos convidados a ministrar no programa Crescendo em Fé, do nosso irmão Joaquim, da Assembleia de Deus. Ele nos fez esse convite. Nós estaremos com eles lá às 20 horas. Domingo nós estaremos também fazendo a nossa live, o nosso culto de domingo, que você possa convidar os amigos, a família. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.